noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98. Hoje conversando com o multicampeão, dentro das 4 linhas e fora das 4 linhas. Então a gente tem muita história para contar e até como a gente chegou lá, né? Felipe, muito bem-vindo, técnico do nosso Sada Cruzeiro, de Joaíma para o mundo, né, Felipe? Joaíma, que é aqui em Minas Gerais. Felipe acaba começando sua carreira fora e depois vem para cá, mas... Antes disso, Felipe, eu queria entender no momento em que o Brasil, quase todo mundo, que hoje eu acho que já o vôlei, basquete, tênis, todo mundo é animado, né? É só porque você era grandão ou o talento pro vôlei já vem mais cedo para você optar e falar, eu quero jogar vôlei. Muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de estar no programa. Parabéns também, mais uma vez, pelo programa, maravilhoso. E para mim é um prazer, né, estar podendo falar com vocês. Cara, é difícil, né? Vamos dizer assim, um garoto saiu de Joaíma, uma cidade de 12 mil habitantes, sem grandes expectativas, perspectivas, e ali jogando futebol, vôlei, basquete, enfim. Mas eu vi que as coisas eram melhores com as mãos mesmo, né? Mas já era grandão desde novo? Já era grande, cara. Com meus 12, 13 anos, já nas casas de 1,80 m, 1,85 m, parei nos 1,94 m. E ali meu pai, né, como era do esporte, né, jogando em todos os esportes, meu pai resolveu, preciso que vocês vão para Belo Horizonte, tentar um teste no clube do Minas, né, que Minas Tênis Clube era a referência, enfim. E ali a gente iniciou a nossa carreira com 15 anos, né, como atletas. E foi no Minas, né? Foi quando você acabou vindo. É. A gente, porque você tem um irmão que joga também. Tenho um irmão mais velho, né? Eu sou de 80, meu irmão é 78, e ele já estava nesse processo, né, de categoria de base do Minas Tênis Clube, e acabou que a gente foi também, né, fazer mais um teste e a gente conseguiu passar. E no Minas você profissionalizou? No Minas eu fui até categoria juvenil, né? Fui até o juvenil, eu vi que só montava grandes times, eu não tinha oportunidade. Eu acho que o momento mais difícil para o atleta é essa transição, quando sai de um juvenil, né, para virar adulto. Porque a equipe sempre montava com grandes atletas da seleção brasileira, então a oportunidade para nós ficaria muito restrita. E acabou que eu optei por sair, fui para São Paulo, né, na cidade de Santo André, até para ter essa oportunidade de jogar e voltar assim um jogador mais maduro, né, mais calejado, que a gente usa a palavra. E fui buscar meu espaço, cara. E depois voltei sim no primeiro ano de adulto, né, já pro Minas, mas também não tive grandes oportunidades. E aí falei, não, preciso voltar para São Paulo e seguir meu caminho de volta. Aí em São Paulo que você já começou a se destacar. Lá já ganhou título, foi MVP de final. Justamente. Rodou quantos times lá? Ali eu rodei mais ou menos uns 7 times, cara. Eu fiquei uns 3 anos, 4 anos em Santo André. Eu joguei na equipe do Banespa, que foi meu primeiro ano que fui campeão brasileiro. Na época do Banespa tinha um Nauber, que era, né, jogador de seleção brasileira. A gente ganhou até da equipe do Minas Tênis Clube aqui, foi em 2005, um Mineirinho com 20 mil pessoas, um 3-2 espetacular, foi o primeiro título. Então a gente nunca esquece, né? Então acho que ali a carreira começou realmente a andar. E nessa época aí, quem que você reputa assim, o maior ídolo que você teve a oportunidade de jogar com ele? Primeiro, quem que é aquele que você mirou, que você não jogou? Fala, pô, um dia eu quero ser igual esse cara. E desses aí que a gente conviveu, a gente é da mesma década, eu sou de 82, e minhas primeiras lembranças do vôlei é o time de 92, claro, né? Não tenho dúvida. Negrão, Maurício, Carlão, enfim, aquela turma toda. Quem você não teve a oportunidade de jogar nessa época e quem que você jogou que fala, pô, esse cara pra mim foi fenomenal? Pô, justamente, eu sou na mesma década ali, né? Então, assim, 92 para mim também foi um espetáculo, né? Ver Marcelo Negrão, Maurício, Giovanni. Você já jogava em 92? Não, em 92 eu estava com 12 para 13 anos. Eu estava começando a brincar com voleibol, mas eu vim para o Minas em 95. Mas já gostava de vôlei. Já gostava então, essa Olimpíada você lembra dela direitinho também, em Barcelona 92. Foi justamente ali. Mas quando vocês perguntaram sobre ídolos, assim, na verdade, meu primeiro esporte foi o basquete. Então eu tinha o Michael Jordan como meu ídolo. Ah, legal. Eu vi o Chicago Bulls naquela época, o Scott Pippen, era um time... Ganhava tudo. Então para nós aquilo era espetacular. Mas em 92 foi onde minha chavinha virou. Vendo aqueles caras jogarem o voleibol, o primeiro título de um esporte coletivo do Brasil, o primeiro título brasileiro do voleibol. Então para mim aquilo, só se falava em voleibol, jogar voleibol. Então ali eu falei, não, é o voleibol que eu quero seguir. Mas e o ídolo? Quem foi ali? Não, meu ídolo, na verdade, é Maurício, o Nauber, né, que depois foi uma nova geração, e o Marcelo Negrão. Eu sempre falo Maurício e Marcelo Negrão, aquela geração de 92, mas um cara que hoje, que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, é pelo Nauber. E você jogou com ele? Joguei com o Nauber. Com os outros você jogou também, não? Com o Maurício joguei um tempo, aqui no Minas, né, até eu era de juvenil para adulto, e o Maurício já era o cara da seleção, né, que já estava aqui como o fenômeno, né? Então, eu tive a oportunidade, sim, de poder jogar junto com ele. Já o Marcelo Negrão, trabalhamos juntos no Banespa durante 3, 4 meses, aí ele foi para a Itália.
O único que eu não joguei, que você perguntou ali, foi o Paulão e o Tandy. O Tandy foi pra areia depois, então, né? o Tandy foi pra areia, mas Giovani, Maurício, o próprio Carlão, todos eles eu tive Você jogou junto joguei ou junto contra? ou contra, né, em times. Então eu tive a oportunidade de jogar contra esses caras. E desses juntos, tem algum te marca mais nesse sentido? Igual a gente vê no próprio futebol, que o pessoal fala até aquele estilo paizão, aquele que gosta de abraçar os meninos novos, tentar ensinar e tal. Teve algum que te marcou mais? Eu acho que o Maurício, cara, o Maurício, por ainda ter sido mais novo, né, quando eu peguei o Maurício, a habilidade que ele tinha, a facilidade que ele tinha com levantamento. E não era tão alto, né? Não era tão alto, mas tinha umas mãos impressionantes, cara, de toque, de suavidade, de driblar o bloqueio. Então aquilo ali era fascinante, ver Maurício jogar, eu realmente me encantei. Mas na nova geração, como eu falei, né, já pensando no Nauber, ele que me ajudou também nesse desenrolar da minha carreira, né? Foi um mentor na minha vida, foi um paizão, ao mesmo tempo jogando ao lado e sendo campeões juntos. É porque acontece, por mais que seja um esporte coletivo, a gente sabe que nessas viagens, às vezes é o seu colega de quarto que você está acostumado, você vai criando mais amizade, o cara frequenta a sua casa, e a partir dali você tem uma diferença de idade, você falou, ele vira o seu mentor, né? Justamente. Vai te falar, ó, te ajudar a corrigir seus erros, né? E foi justamente isso, né? Durante os treinamentos, ele via, enxergava e falava assim, cara, você quer ser jogador de vôlei? Quer ser diferenciado? Você vai precisar passar. Porque que negócio, né? O atleta quer atacar, quer fazer ponto, quer fazer aquela alvoroço todo, né? Lógico, o brasileiro, ele quer atacar, ele quer fazer o ponto. Mas, por outro lado, ele falava, você tem que dar estrutura, você tem que dar equilíbrio, você tem que dar sustentação para o seu time. Se você focar demais no seu passe, tem certeza que você vai deslanchar a sua carreira. E aquela mensagem ficou, cara, na minha cabeça. Então eu falei, não, quero me tornar um exímio passador, um jogador completo, um jogador de base. E ali foi construindo a minha carreira. O vôlei mudou demais, né? Você chegou a pegar com vantagem, com vantagem e tal, peguei, negócio, 15 de pontos. dinamizar, não tinha líbero, Não tinha né? líbero, foi trocando, o central que passava, depois... Aí, pela televisão também, o tempo, né, de TV, às vezes o jogo durava 3, 4 horas, então acho que não tinha fim, né? E eles precisavam fazer adequações na regra, que eu acho que foram importantes, né? E hoje tornou o voleibol um pouco mais dinâmico, né? Hoje, praticamente, com 25, 30 minutos, você se encerra um set, a não ser aqueles sets duradouros, 38 a 38, aquelas que coisas. hoje já são mais raros. Né? São mais raros, mas é por aí. Eu acredito que é mais ou menos nessa linha. E aquela época era o quê? Brasil, Cuba, eu acho, do Joel Despain, né? Que tinha o Joel Despain, os grandes tinha o Hernandes, times. né? Tinha o Cuba, era sempre a briga com o Brasil, né? O Brasil sempre um grande time também. Eu lembro muito da Holanda, eu lembro muito também da... A Holanda foi a final da Copa de 92, da Olimpíada de 92. Da Olimpíada de 92. Lembro também do time dos Estados Unidos, né? Tinha o Samuelson, o oposto. Sim. Um carecão, um fortão. Então eram jogadores mais agressivos, mais fortes, altos, né? Hoje você tem um cara mais esguio, não tão forte. Você vê um Wallace, nosso time, um magro, mas um cara que salta muito, um cara que tem uns golpes de ataques diferentes. Então o voleibol realmente mudou e a gente precisou se adaptar a isso. É que eu falo, o Brasil acabou ficando aí na crista da onda esse tempo inteiro, pelo menos beliscando, chegando tava. Acho que Cuba hoje já não é o que era. Você acha que esse polo deslocou para onde hoje, assim, de potências mundiais do vôlei? Hoje você pensar em Cuba, assim, cara, Cuba são grandes atletas, você pegar individualmente, eles jogam em qualquer equipe, né? Cada atleta ali, um levantador, um oposto, um central, tô falando de específico de cada posição. Só que coletivamente eles não conseguem, né, ter um time... Você pegar 6, 7 jogadores hoje, titulares das equipes, todos são cubanos. E se juntar esses caras, a gente fala, cara, ninguém vai ganhar desses caras. Mas quando se juntam... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles não têm esse controle, talvez, emocional, não têm esse equilíbrio, não sei, na parte de treinamento, né? Individualmente, eles são espetaculares. Mas, coletivamente, falta alguma coisa. Mas talvez também porque tá um em cada lugar, né? Você quer ou não, no Brasil, você vai pega 3 do Cruzeiro, 3 dali. Justamente. Já existe uma sinergia, né? Entre as pessoas, ali, entre os jogadores, e que é importante demais. É importantíssimo. Então, assim, se você pensar hoje no Brasil, que ficou muito tempo na hegemonia, o Brasil tinha um estilo de jogo muito rápido, né? Uma velocidade de ataque, de uma qualidade no passe. Que outras equipes era o quê? Era um bloqueio, era bloqueio e saque, bloqueio e saque. E, como eu falei, foi mudando, as décadas foram passando. Hoje você vê uma França muito também à frente, junto, vamos falar à frente não, comparando com o Brasil, né? Uhum. Hoje você vê um Brasil, você vê uma França, você vê uns Estados Unidos, uma equipe também muito bem prostrada, né? Bem coesa, bem firme. Você vê uma Itália hoje com jogadores novos que estão aparecendo, absurdo. A Itália vai despontar aí os próximos ciclos olímpicos. Creio que a Itália está vindo aí numa geração muito forte. Coisa que nós aqui no Brasil demoramos para fazer.
né? Acho que já era para ter acontecido e a gente ainda está remando para que essas coisas ainda aconteçam. Então eu vejo hoje França, Itália, vejo Estados Unidos, vejo um Japão voltando a estar na elite do voleibol. Aí o Japão com jogadores menores, mas aprendeu a ter o estilo de velocidade de jogo. Legal. Então Você acabou não jogando fora, né? Não. Daqui você transitou para o São Paulo, em 2010 você vem para o Cruzeiro. Isso, justamente. E a partir daí... eu transitei em São Paulo, eu também transitei em Florianópolis, Porto Alegre, né? Algumas equipes na Ubra, CIMED, enfim, outros lugares que fiz. Eu acho que o vôlei tem essa característica de clubes cortar, mas é porque, assim, eu reparo, igual você falou, Banespa e tal, de, às vezes, também os times acabarem e surgirem, né? Isso. Porque aparece um patrocinador, é difícil. Tem time mais longevo que o Cruzeiro, por exemplo, disputando ao mesmo tempo, o SESI, talvez, existe ainda, não? O SESI existe. O Minas, claro, E né? o Minas, mas eu tô falando... Justamente. Você tem essa sazonabilidade de times, né? Conforme o patrocinador coloca dinheiro ou não. O bacana é isso. A gente normalmente tem clubes, né? Como o Minas Tênis Clube, tá aí a... Praia Clube de Uberlândia. O Praia Clube de Uberlândia, mas que não era tão focado no voleibol, né? No categoria de base, profissional, enfim. Mas o Minas Tênis Clube, que sempre foi um grande clube, sempre foi referência, assim como o Banespa sempre foi uma grande referência, assim como o SESI começou também, um grupo tá aí há, se não me engano, há 15 anos, assim como nós no Sada Cruzeiro. Então acho que quando aparece um patrocinador muito forte, é aquele que vem, contrata os melhores atletas, às vezes sim dá certo, às vezes não. Às vezes investe uma grana altíssima para poder ganhar, mas isso é ruim para o voleibol. Por quê? Eles não se preocupam com a categoria de base, eles não se preocupam em dar uma sustentação para aquele clube, para aqueles torcedores. Fica torcedores de verão. Vai jogar uma temporada, acabou, não existe mais, o Sky acabou, o outro clube lá do Rio de Janeiro acabou. Então, enfim, isso é ruim. Investem uma grana, se eles se preocupassem talvez em ficar 5, 6, 7 anos, construir uma identidade, acho que seria muito mais interessante. E naquele momento que você vem, é claro que devia ter o desejo de voltar para Minas Gerais, que é a sua terra. Sim. Cruzeiro, obviamente, que eu sei que você é um cruzeirense. Certeza. Né? Então, você vem muito motivado por isso, mas você já tinha a noção da grandiosidade do projeto naquela época? Eu acho que ainda não, né? Nenhuma. Até porque o Cruzeiro também ele estava começando a enraizar. Quem que era o técnico? É o Marcelo Mendes. Já era o Marcelo em 2010? Foi o ano que o Marcelo chegou, eu também cheguei. Então foi tinha acabado de sair de uma Superliga B para ter acesso à Superliga A, né? Isso é um processo natural das equipes. Começam na C para B, e durante um ano mesmo você consegue fazer tudo isso, né? Do C vai para B, da B você sobe para A. E o Cruzeiro fez esse processo certinho. Quando chegou na A, fez um ano que eu não estive aqui, foi bem, ficou ali. E eu pensei, cara, hora de voltar para casa, né? Depois de 12 anos, 13 anos longe de Minas, rodando o país. E surgiu o convite para vir para o Sada Cruzeiro. E eu, de verdade mesmo, jamais imaginaria que vir para cá e estar com essa torcida maravilhosa. E quem que era esse primeiro time, você lembra? Lembro direitinho. Quem? Jogou eu com o Maurício Borges, que hoje foi seleção brasileira, também defende a equipe do Campinas. Os centrais Douglas Cordeiro e o Acácio. Douglas Cordeiro tinha sido seleção também, não tinha? Não, o Douglas não foi. Não, nesses aí poucos eram seleção ainda. E, no caso, o Wallace, né, que hoje está com a gente também, e o William, levantador, o líbero, o Serginho. Essa era a equipe, cara, que a gente começou no primeiro ano vendo que era possível. Nós perdemos o Campeonato Brasileiro, chegamos na nossa primeira final. Já no primeiro ano? Já no primeiro ano. Chegamos na nossa primeira final, ganhamos, né, os estaduais, o Sul-Americano, enfim, que deu a vaga até para o Mundial. E nesse Mundial a gente viu que era possível. Nós perdemos também a final para o Trentino, que eram jogadores aí renomados, e a gente via que era possível. Então ali aquela equipe criou uma identidade. É possível ganhar brasileiro, é possível ganhar mundial. E aí manteve essa base um tempo. Pelo menos Justamente. Você, Serginho, William, Wallace, Douglas. Vocês ficaram juntos ali bastante tempo. No mínimo ali uns 5 anos juntos. E nesses 5 anos que a gente, como eu falei, foram 3 títulos, né, de mundiais, foram 3, 4 títulos de sul-americano. Isso quando eles estavam, né? 2, 3 brasileiros. Então, assim, ali começou a história do Sada Cruzeiro. É o que eu te falo, foi meu momento de glória. Foi onde eu consegui mais títulos, foi onde minha carreira realmente alavancou. Né? Eu tenho um carinho enorme aí pela... E o primeiro Mundial? Deve ter sido algo impactante, né? Não, porque não demais. É comum, assim, em clube brasileiro, é o que você falou. Por mais que você tenha investimento do esporte em outros países, mas só do cara lá ganhar em euro, certamente já ganhou muito mais do que aqui. Absurdo. E a gente chegar e fazer um time brasileiro e de frente ganhar ainda, né? Não, eles não acreditavam, né? A gente até brinca, né? Quando a gente chegou no Campeonato Mundial fora, aqueles russos, os italianos, os caras, que para nós também era tudo novidade, né? E os caras de 2,10 m, 2,08 m, e os caras pensando, o que esses
jogadores de futebol de salão, esses anões querem vir para cá, mas... E ali eles viram que, poxa, os caras têm qualidade, os caras têm brilho para ganhar, né? E quando a gente conquistou o nosso primeiro título em 2013, aqui no Brasil, né, em Betim, contra os russos, né, praticamente a base da seleção russa. Só gigante, não tinha, provavelmente, é perfil já mais perfil forte. já grande, forte, né, os russos, não, tradicionais. E depois daquela vitória ali, a gente nunca mais vai esquecer, porque nenhum time sul-americano, nenhum time brasileiro sequer havia disputado ou chegado a uma semifinal. Nós somos tetracampeões agora. É absurdo. É absurdo o que a gente vem fazendo com eu, inclusive, uma vez eu li um livro sobre os All Blacks do rugby da Nova Zelândia, e eles são tidos como a equipe coletiva mais vitoriosa do mundo. E eu falei que eu acho que não, que a gente tem que levantar isso. Eu acho que provavelmente o Sada, percentualmente, tem mais vitórias do que eles, não só títulos. Isso aí a gente tem que levantar Não, tem que levantar isso depois. Mas eu acho que eles estavam... Quando eu li o livro chama Legado, é muito bacana, vai contando alguns princípios que norteiam o time. E aí eles começam falando sobre isso, que é reconhecido pelo Guinness como a equipe coletiva mais vitoriosa do mundo em percentual de jogos com vitória em relação aos jogos jogados, né? Fica o desafio para você levar para o nosso Luiz, para a nossa parte histórica lá do Pode deixar que eu vou correr atrás mesmo, mas eu acho bacana isso. Eu acredito que seja, porque eu lembro de um dado momento, 30 e tantos títulos disputados, 30 e tantos ganhos. Eu acho que nós estamos por aí. Você é treinador, eu vou deixar para o segundo bloco, eu não vou nem falar, mas o seu é 6-6, né? O meu tá com 6-6. Não, a gente tá assim... Não, isso aí nós vamos falar depois. Vamos falar, né? Vamos mas falar. É por aí, nós estamos... De cabeça agora mesmo, até eu me perco assim às vezes, sabe? Porque mistura um pouco com o atleta e com o treinador, mas é absurdo o que nós já conseguimos de título para o Sada Cruzeiro. Agora você, e por isso que eu falei, vamos focar no Felipe jogador ainda. O que você atribui, e aí, você tem essa base sólida, igual você falou, mas de repente você perde um William, que era considerado um negócio assim pro time, com identificação, né? Mesmo o William jogando no Minas, eu cheguei a torcer pro Minas por causa do William. Entendi. Não contra o Cruzeiro, claro, mas ele tem tanta identificação com o Cruzeiro, que é um cara, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto dele como pessoa. E ele sai, vocês vêm, foi o Uriarte que veio pro lugar dele, foi antes, e mantém. Como é que é esse processo de vocês trazerem alguém de fora que chega e se adapta tão bem junto àquele time que já está jogando junto? Bacana. Ali? A gente fala isso também, né? O Marcelo Mendes tem um papel fundamental para essa estrutura, para essa base, né? A gente falava que, né, aqueles 5 que estavam ali, que desde o início, né, manteve-se a base, acho que esse era o diferencial do Sada Cruzeiro. E até hoje a gente procura fazer sempre isso, manter sempre uma base, sempre 4, 5 titulares ali, eles vão ser a referência para esses novos que estão chegando, entender como que a música é tocada aqui, como que funciona, para que eles possam vir e adequar aquele sistema. Né? Independente de se o cara é seleção brasileira, se o cara é estrangeiro, se o cara é mais novo, se o cara é mais velho, se o cara é experiente, se o cara não é, eles entram e entendem a filosofia do Sada Cruzeiro. Eu acho que esse é o ponto principal. E lógico, na saída do William, a gente fala que o William hoje, para mim, é um atleta espetacular, tem o apelido de El Mago, né? Porque realmente faz magia com a bola. Eu me lembro o Maurício. Justamente, craque como o Maurício. Então o William, para mim, também é um dos melhores levantadores hoje. Né? Parou de jogar, né, recentemente. Está aqui em Belo Horizonte ainda? Está aqui em BH. Hoje ele trabalha como comentarista, né, dos canais esportivos. Então, está se dando bem também. É um cara espetacular. Mas falando assim, quando a gente perdeu o William, a gente perdeu um Leal, né, um cubano nosso, todo mundo falou, pô, agora o Sada Cruzeiro acabou, agora o Sada Cruzeiro não vai mais ganhar, ficou aquela dúvida. Cara, a gente trouxe o Uriarte, e aí eu falei, ali dentro a gente faz as coisas acontecerem, né? É o comprometimento, é a dedicação, é a atitude de cada um, de querer melhorar sempre, é o que eu peço para eles agora, na minha parte como treinador, mas eu fazia isso já como atleta, a gente dá o exemplo no que a gente faz no dia a dia. Não adianta você chegar lá, pô, tem 40 minutos de treino, vou fazer um treino meia boca. E não é fácil, né? Fazendo um paralelo aqui para o futebol, né? A gente vê hoje, por exemplo, que o Flamengo está sofrendo. Pegou grandes campeões no mundo inteiro, colocou, chegaram, ganharam, começa a trocar umas peças, o jogo não encaixa, acabou. Todo mundo xinga, todo mundo ruim, né? E vocês mantiveram essa bola pro alto aí durante muito tempo, né? Diferente, eu acho, esse esquema de vaidade, a gente lida muito bem com isso, né? Eu acho que ali, é o que a gente fala, você usou até uma expressão eu esqueci do futebol americano lá, o Tom Brady, né? Tom Brady. O Tom Brady. O Tom Brady, ele fala bem, né, que você falou o próximo título, Qual o seu título mais importante, o próximo. Então a gente pensa nisso também,
Né? Mas o Sara Cruzeiro já ganhou tudo, não tem mais título para disputar. Realmente a gente não tem mais torneios que nós nunca conseguimos. Que não ganharam. Que não ganhamos. Mas a vontade é de aumentar o número rápido, né? Justamente. Então, eu acho que cada ano, nós estamos aí já pro 15º ou 16º, eu tô até me perdido agora, o Campeonato Mineiro. A gente quer vencer o Campeonato Mineiro, 16º consecutivo, 15º consecutivo. Esquece que vencemos o ano passado e esse ano é diferente. É um grupo diferente, são pessoas que estão chegando, que também querem... Por isso que essa mescla ela é importante. Pessoas vencedoras, pessoas que querem vencer e aqueles que estão em busca do seu primeiro título. Então a gente tenta trazer esse equilíbrio para que durante os treinamentos a gente consiga tirar o máximo dos atletas. Por isso que eu falo que esporte de alto rendimento é uma loucura, né? Porque você ganha, você comemora, dura no máximo um dia a comemoração, Justamente. porque no outro você já está de novo se preparando, né? Não, e essa pergunta ela é tão assim, quando você fala de... E para nós, essa manutenção, ganhar é fácil, um chega, outro... Não, ganhar não é fácil. Ganhar sempre é muito difícil, é trabalhoso. Todos podem ganhar, mas continuar ganhando e por muito tempo é ainda mais difícil. A célebre fase. Chegar no topo, às vezes, não é tão difícil. Se manter no topo é muito mais. Ainda mais difícil. Até porque eu acho que isso existe uma contribuição para o voleibol, de uma forma geral, porque é o famoso você sobe o sarrafo. Isso né? aí. Quando você consegue fazer isso no longo prazo com consistência, não é sorte mais. Não. Né? Não é, ele chegou e botou um caminhão de dinheiro ali do dia para a noite. Não é o caso. Você vai construindo base, você vai fazendo as coisas. E aí o que você falou, você vira o time a ser batido. Justamente. Então você já entra de um jeito que... mais uma vez, por mais que você... Igual você deu exemplo, eu quero ganhar outro mineiro, mas... Porque se não ganhar, também vira uma pressão tão grande que a pressão interna tem que ser maior. Isso é interessante, Sérgio, porque eu acho que no início a gente foi entendendo que essa pressão ela fazia parte. Só que nós, no dia a dia, assimilar aquilo, imagina para a cabeça de um atleta. Você chegou no Cruzeiro, vamos sair do Cruzeiro, e ainda ter que vencer, ainda ter que ganhar, ainda ter que... Né, aquilo começou a se transformar para nós o quê? Um desafio diário. Aquela pressão jogada, gente, tem um jogo contra um SESI. Não, tem que ganhar. Tem um jogo contra o Minas. Mesmo sendo sabendo, talvez o Minas tinha um investimento maior, tinha um time melhor, mas era Cruzeiro. A gente precisava vencer. Só que aquilo aos poucos foi se tornando natural. Essa pressão de ter que vencer, nós fomos aprendendo anualmente a lidar com isso também. A ganhar campeonatos, a ganhar mundiais, a ganhar sul-americanos. Então, tinha jogos que a gente ia para o jogo falando assim, um jogo hoje não ganhar de 3-0. Não é soberba, era conhecer o seu time. A capacidade que a gente tinha de atletas, que se todo mundo tivesse dado 100%, não tinha como mesmo. Então, eu acredito que foi mais ou menos isso, e hoje eu tento transferir isso para os novos que estão aí. Isso aí, desde aquela época também, já ia implementando esse núcleo duro aí de campeões com os meninos jovens? Para ir... A base também ela vem sendo, por quê? O adulto, ele é o espelho, ele é a referência. E a referência de vitória, de vencer. É o time que a galera, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer estar no Sada Cruzeiro, todo mundo quer vir para cá. E quem quer estar ali, tem que ter esse espírito. Não tem que ser diferente. Eu acho que até porque no Sada Cruzeiro você tem um fenômeno diferente que não era tão comum no voleibol e hoje existe no voleibol, no basquetebol, que virou comum, que é o quê? Trazer o motor da paixão da torcida para o estádio, né? Eu faço um paralelo, a gente fez um licenciamento, fez o time de basquete do Cruzeiro. E eu tive lá em Itatiaia-Sul, foi campeão brasileiro na primeira temporada também, que nos deu muita alegria. Itatiaia-Sul tem 11 mil habitantes. Eu fui num jogo, tinha 1.000 pessoas lá, ou seja, 10% da cidade estava lá vendo o jogo, cantando um hino. Então, imagina, igual você falou, você roda um Banespa, queira ou não, mas times consolidados, mas que você não jogava para uma torcida que tem canto organizado, né? Você usou. Qual foi a sua sensação, ainda mais que você gosta de assistir futebol, a hora que você chega no ginásio ali e vê a torcida cantando, aquilo ali é uma loucura, né? Mas o ginásio fechado. Não, eu passei 25 anos como atleta, né? E realmente 13, 14 anos aqui no Sada Cruzeiro. Eu nunca vi uma torcida tão espetacular, né? E não porque estou aqui em Minas. Né? Hoje a gente vai jogar, às vezes, em São Paulo, a gente vai jogar em Florianópolis, a gente vai jogar no Nordeste, em Brasília. É loucura. É loucura. Torcedores cruzeirenses, ao mesmo tempo que nos incentivam, também nos cobram, estamos juntos, mas sabendo, lógico, sempre pensando pelo melhor. Então, assim, cara, realmente é diferente
e eu tenho identificação especial com eles. Eu acho que é a minha forma como eu jogava, de vibrar, de contagiar, de trazer energia para o público. E tem muita proximidade ali, né? Tem. Eu acho que o voleibol traz isso um pouco, né? Essa proximidade com o torcedor. Poxa, eles saem de casa, pegam o ônibus, chegam no ginásio, ficam lá 2, 3 horas torcendo pra gente. E custa, às vezes, a gente, no final do jogo, acabou, a gente sobe ali na arquibancada, tira foto com eles. Aquilo para eles é gratificante, né? Então a gente tem esse carinho também pelos torcedores. E você que já tem essa carreira vitoriosa assim, agora imagina esses jovens que a gente está falando, o controle mental que tem que ter, né? Pra hora que cai dentro de campo ali, de quadra, comete um erro, às vezes alguém tipo, opa, né? Deve dar uma assustada com a torcida. Não, dá uma assustada, até para eles entenderem, né? E aquela pressão na torcida, aquele erro e tal. Mas acho que faz parte, eles já vão entendendo o que é realmente assistindo, porque primeiro eles começam assistindo, vendo de fora, na arquibancada, de repente começam a ser inseridos ali entre os 14, de repente já está ali jogando um pouquinho, então aos pouquinhos a gente vai conduzindo essa situação para que eles também não sintam esse impacto, né? Porque realmente e o que eu mais quero ver, acho que você também, é a gente ter um Mineirinho revitalizado aí, poder ter jogo para 30 mil pessoas lá de novo, que aquilo era maravilhoso, cara, né? Sem sombra de dúvida. Eu cheguei dúvida. a pegar alguns jogos do Brasil ali, eu sempre gostei e fico imaginando ter a oportunidade de ver aquilo que você falou com a torcida do Cruzeiro, que vai encher o ginásio, não tem nós dúvida. fizemos, se eu não me engano, 4 finais de Superliga lá, 4 ou 5 nós ganhamos. Se 5 nós ganhamos 4, se 4 nós ganhamos 3, né? E aquilo tudo lotado. 20 quantas mil? Ali tinha 22 mil, 21 mil, 19 mil, e o último foi por causa da restrição de bombeiros. Aquele negócio, a gente teve que colocar um limite de 17 mil. E deve ter sido o recorde de público para muito jogador ali. Recorde de público, que é um absurdo, é um monumento aquele lugar ali, cara, e receber aquela pressão, aquele carinho do público ali, o que antecede você chegando de ônibus, a avenida lotada, o pessoal batendo no ônibus, enfim, aquilo é espetacular. Bacana, ó. O papo vai fluindo, a gente tem que dar um cortezinho aqui agora, só que nós vamos ter mais 3 horas de programa que nós vamos falar depois de título, vai me contar um por um de cada jogo. A gente volta já nesse bate-papo super bacana aqui com o Felipe Ferraz, nosso técnico do SAD Cruzeiro. Fique atento aí, não saia do sofá, já a gente volta. Muito bem-vindos de volta aqui no Fala Campeão, nosso talk show da Rede 98, batendo papo aqui com o nosso Felipe Ferraz, técnico, já ia falar presidente, técnico do nosso SAD, quem sabe presidente um dia, porque eu já queria falar disso, já foi jogador, campeão, técnico campeão, tem que ser presidente uma hora. Mesmo? O Marcelo Moreno falava isso no Cruzeiro, vou ser presidente do Cruzeiro um dia. Bacana, não, mas acho que tem outras pessoas aí na frente, acho que eu continuo ali na minha área esportiva, tá bom demais. E essa transição, Felipe, eu falei que eu queria guardar a parte de técnico para depois, porque eu acho que foi uma decisão que surpreendeu todo mundo, né? Primeiro, porque o Marcelo, o que você falou, todo mundo é gratíssimo a ele, talvez seja o argentino que a gente mais goste, né? Não, Marcelo. É verdade. Inclusive, a gente já viu, fez visitas à Toca e o pessoal sempre gostou muito do bate-papo, super receptivo. A gente acha que às vezes ele tem uma cara meio fechada, mas, mas todas as festas que ele ia do Cruzeiro, ele sempre conviveu muito bem, atendia todo mundo. Você foi um cara muito bacana. E tem um peso muito grande, né? Sim. Como é que você chega depois de um cara que ganhou tudo para começar a sua carreira? Aí a minha pergunta é, você já estava pensando nisso? Ou veio meio assim, vamos pegar um líder do elenco aqui, vamos trazer... Conta pra gente como é que foi essa transição aí. Bacana. Na parte real, como aconteceu, mas eu quero também na sua cabeça, aquela hora que você deitou e falou, e aí, vou, não vou, vai dar certo, será que é loucura? Porque o Rogério Ceni fez isso no São Paulo e jogou a história dele não jogou, mas saiu xingado e tal. Ele é um ídolo da torcida ainda, mas enfim, não é fácil tomar essa decisão. Boa pergunta, vamos lá, é um caminho longo ali, mas uma coisa que eu vou tentar resumir. A palavra que eu uso para vocês nesse processo, primeiramente, é vulnerabilidade. Eu me senti muito vulnerável. Entrar numa área, por mais que é do voleibol, é uma área completamente diferente. Uma coisa é você ser comandado, passar a ser comandante. Uma coisa é você executar e agora terceirizar. Né? Eu estou tentando extrair do atleta aquilo que eu fazia bem, aquilo que eu achava que era interessante. E nesse momento todo que era a minha pensamento de como que vai ser? Essa era a minha dúvida. Agora, um pouquinho já antes disso, se eu estava preparado, se eu não estava, era um caminho que eu buscava, sim. Né? Eu, sempre fui um cara que sempre gostei de estudar, sempre procurei me atualizar, enfim, não só do esporte, mas durante
esses anos todos como atleta aqui no Sada Cruzeiro, eu procurei fazer um MBA também, gestão empresarial, para justamente entender o que seria o Felipe pós-carreira. Eu sou formado em educação física e quando eu cheguei na FGV da vida, o pessoal queria entender, pô, atleta, o que você está fazendo aqui? E eram diretores da Petrobras, supervisores, enfim, de empresas... Eu estou fazendo o que muita gente devia estar, né? E não justamente, e até brinquei com eles, falei, olha, e vendo aqui, né, em trabalho de gestão de pessoas, em... Todos os exemplos que vocês usam é do esporte. A disciplina, o trabalho em equipe, o que vocês querem. Comprometimento, mentalidade. É tudo esporte. Então, eu tô aqui para tentar ajudar também a dar resposta para vocês, né? E querendo ou não, receber um pouco de como que é esse mundo corporativo, como é que é esse trabalho fora, né? Não naquela caixinha fechada que é o voleibol, né? A gente fica muito enclausurado ali dentro. Então, eu 2 anos e pouquinho ali de MBA, eu finalizei o curso. Para mim foi uma coisa que me ajudou muito também nessa transição. Né? E claro, assim quando apareceu a oportunidade... Mas aí antes de você chegar aí, a sua cabeça já era técnico? Ou talvez você falasse assim, igual você falou, o William estava comentarista, acho que o Maurício, você falou, dirigente desportivo. Isso, justamente. Né? A sua cabeça do pós já falava, né, eu quero estar dentro de quadra ainda? É onde a história que eu vou entrar agora. Porque logo nos meus últimos 2 anos como atleta, com Marcelo Mendes, eu já não via a minha entrada tão grande como titular, estava sendo um pouco utilizado. E de fora eu comecei a observar o jogo de outra maneira. Eu comecei, antes era o Felipe que executava, que precisava da estabilidade, o Marcelo, vem Felipe, dava segurança pro time, dava tranquilidade. Mas de fora ali você exercia sua liderança com outra visão. Com outra visão. Então de fora ali, vendo o time passar por dificuldade, tendo algum problema, os jogadores às vezes, com todo respeito, em vez às vezes de olhar pro Marcelo, olhava para mim, o que eu tava enxergando? Olha onde o bloqueio tá indo, o passe tá certo, o saque é ali mesmo. Então ali eu já entendi, peraí. Uma porta está se fechando como atleta, mas outra poderia estar se abrindo com outra visão. E ali eu pensei, por que não? Por que não pensar como a cabeça de treinador agora, de fora, eu analisando o jogo, percebendo situações diferentes. Ali eu comecei a fazer cursos de treinadores necessários para ser treinador. Porque quando você é formado em educação física, você conclui o nível 1. Mas para ser um técnico de Superliga, você precisa de um nível 2 e um nível 3. Então é preciso fazer mesmo. A CBV exige. Então naquele mesmo ano, eu estando fora, eu já vim me preparando. Eu fiz um nível 2 ali tranquilo, sem ninguém saber. Aí faz online? Não, presencial. Você faz presencial. Você pega 1 semana de curso, né, que você faz ali em BH mesmo, você se encontra aulas normais, né, de padrão de voleibol, você faz aula de... enfim, de todos os tipos de situações, né, de locomoção, como que você deve ensinar uma criança, como você deve, enfim. E dali, o nível 3, que aí sim para ser nível técnico de seleção ou de Superliga, que é o último nível, que a gente também faz, aí faz curso didático, de estatística, faz curso psicológico, faz curso de... E ali, naquele 3º ano, quando eu finalizei o curso, eu falei, pronto, estou pronto, agora é esperar a oportunidade. É que eu uso, né? O sucesso, às vezes, é oportunidade mais capacidade, né? Você tem que estar pronto naquele momento que aparecer a oportunidade. E o Felipe estava pronto, esperando só a oportunidade. E quando a oportunidade veio, ainda me gerou uma incerteza. Não por não estar pronto. Eu queria continuar jogando. Eu sabia que eu poderia jogar ainda mais 2 anos de voleibol. Mas com 40. Eu estava com 40. E tinha condições mesmo. O Fábio sai com 43 pegando justamente, tudo, né? físicas. Tanto que os meninos depois perguntam, mas você não continuou? Aí não foi por falta, porque eu não quis, né? Foi pela oportunidade mesmo. O Cruzeiro não queria mais o Felipe como atleta, mas ele queria na comissão técnica. Outros clubes queriam o Felipe como atleta, mas talvez eu fecharia uma porta aqui. Você vai para um outro clube, talvez não tão de ponta agora, para jogar mais um ano. Depois... Então eu fui para casa, como você falou, pensei, por que eu vou fazer da minha vida? Porque aí a direção te chamou e falou, olha Felipe, tem uma proposta para você, Marcelo Mendes está saindo, você aposenta como jogador e começa como técnico. Justamente. Aí você falou, preciso pensar. Preciso pensar, né? Então eu fui para casa dos meus pais, para Joaíma, para o interior, e ali... Aí é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Eu tava na fazenda, eu até brinco com os meninos, eu tava em cima do cavalo mesmo, quando veio a notícia assim, e aí? E eu tive que responder pro Medioli, né, quando ele... você vai ou não vai querer ser o treinador da equipe do Sada Cruzeiro? Aí aquilo, literalmente, eu caí do cavalo, né? Mas eu falei que sim, né? Que eu gostaria de assumir, e ali estava pronto o Felipe, né? Como novo treinador. Então, foi realmente uma decisão, assim, assertiva, né? De vida, pro meu projeto, o que eu pensava, do que eu pensei ali, ainda como atleta
na reserva, enxergando um mundo diferente. Me preparei para isso, estudei e graças a Deus as coisas foram fluindo, foram dando certo. Não só pelos resultados, né? Eu falo isso porque independente de ganhar ou de perder, eu vou entregar o meu melhor. E eu espero que os atletas tenham absorvido isso. Aí dali você já foi para a prancheta começar a desenhar técnica. Eu falo a parte de técnica mais difícil deve ser, vamos pensar no treino. Justamente. Né? E a sequência que você me contava aqui é diferente do que muita gente fala. 2 vezes por dia, então você tem que preocupar com, igual você falou, ter o conhecimento da parte física, performance. Claro que você tem os auxiliares, mas Sim, ter essa noção de tudo, encaixar com a parte técnica. E a parte de gestão com os atletas também. Né? Como você trabalha individualmente um tá com raiva de uma situação ali, porque não jogou, e aí eu tenho que equilibrar porque o outro jogou, eu não posso falar com o outro. Então, é uma mescla de tudo, né? Você entender, né? A gente fala que é um gestor geral, que entende parte física, psicológica, a parte de alinhamento, de treinamento, então a gente tem que estar equilibrado praticamente em todas as funções. E você estava me contando, vocês fazem 4 turnos de treino por um, né? Treina 2 vezes. 4 para 1. Por exemplo, se tem uma semana cheia, de segunda a sexta-feira, a gente treina segunda 2 períodos, de 9 às 11h30, descansa, 4 horas retornamos, faz de 4 às 6h30. Terça-feira, segue a mesma batida, aí a gente quebra na quarta de manhã. Entendi. Então são 4 treinos para uma folga, aí treina quinta à tarde, sexta 2, né, e libera. São 4 horas de treino, 4 horas de treino. É uma rotina bem... É uma rotina bem desgastante, né? É bem desgastante. E aí vem... Primeiro ano, aí vem aquele avassalador. Até Mundial você ganhou na estreia. Absurdo. Como é que foi? Não, realmente eu não esperava. Né? De verdade eu não esperava. Eu esperava um ano muito difícil, um ano de, como eu falei, de vulnerável ali, de substituir um Marcelo Mendes, campeoníssimo de tudo. O meu primeiro Mundial já estava ali, que era o Campeonato Mineiro. Foi o meu primeiro Mundial. A gente brinca, o time sabe disso, os atletas, a comissão técnica. Que você imagina, há 13 anos aqui como atleta, ganhei 13 anos como atleta, tudo. De repente o Felipe assume para um primeiro ano e perde o Campeonato Mineiro. Imagina o que seria a história. É um peso. Um peso gigantesco. Então, para nós, a final do Campeonato Mineiro, contra o Minas, uma equipe também que se reforçou muito, já foi um desafio maior que a gente encontrou. Né? E ganhar aquele Mineiro parecia um Mundial. Então, para todos ali, aquilo foi a porta se abrindo realmente de verdade, a gente deslanchar ali e conseguir ganhar os outros títulos, como o Mundial, o Sul-Americano. Faltou só a Copa do Brasil. Faltou a Copa do Brasil. Que você recuperou no outro ano. Justamente. São 6 títulos disputados, né, durante o ano. O Sada Cruzeiro, que disputa 2 torneios internacionais, é o Sul-Americano e o Mundial. Nós ganhamos 5. Faltou a Copa do Brasil, nós perdemos. Já no meu segundo ano, dos mesmos 6 títulos, eu ganhei a Copa do Brasil e perdi o Mundial. 10 de 12. 10 de 12. Quem é o All Blacks? Tá ruim? Falei, quem que é o All Blacks? Isso aí nós temos que saber mudar. Realmente muito, muito feliz, assim, né, com a comissão técnica que me ajudou demais também nesse processo, sem sombra de dúvida. Sem eles ali, nada disso seria possível. Falo isso não é clichê, não é nada, porque, como eu falei, eu estou entrando num mundo novo, né, de preparar treino, de entender a cabeça de jogadores também, não mais como atleta, mas como treinador, o que eles poderiam estar pensando. Claro que isso também eu saio na frente. Né? Hoje eu consigo enxergar isso mais, porque eu tive a vivência prática. Está tão fresca na minha cabeça que hoje eu consigo equilibrar com o que eu tenho na teoria, né, na parte de treinador. Eu acho que o mais dificultador, pensando tanto no vôlei quanto no futebol, raramente existe. Mas os técnicos multicampeões como técnico foram multicampeões como jogadores. Né? Guardiola foi. Zidane foi. Mas Abel Ferreira, do Palmeiras, que hoje é um líder, não foi um grande jogador. Sim. Tentou ser. Mourinho não foi um grande jogador. Acho que no vôlei, Bernardinho foi seleção, mas talvez não tenha ganhado tantos títulos. Acho que talvez o Renan só que tenha tido mais desempenho assim nos Perfeito. dois. E você foi campeão de tudo dentro e campeão de tudo fora. A carga aumenta, não aumenta? Não aumenta. A carga aumenta, a pressão aumenta. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a lidar com ela. Eu brinco com os repórteres que, às vezes, no início da minha carreira, como treinador, chegaram para mim e falaram: mas e agora? A única coisa que eu respondi para ele é o seguinte: eu não posso temer a nada. Porque se eu pensasse nisso lá atrás, como um atleta, eu não seria o atleta que eu me tornei hoje. E se eu pensar agora, no início da minha carreira, poxa, o Marcelo Mendes, eu vou fazer o meu melhor. E se o meu melhor for trazer vitórias, for trazer títulos, eu vou fazer o meu melhor todos os dias. Se não der para ganhar, paciência, mas eu vou continuar fazendo o meu melhor. E eu acho que é nesse ponto que eu
vou para essa luta, vou para essa briga, né? Diária, de tentar extrair o melhor dos meninos, quando eu falo dos meninos, dos atletas, tentar tirar o melhor também da minha comissão, tentar extrair o meu melhor, que às vezes também me pego, opa, peraí, não podemos parar nisso, vamos, precisamos crescer, precisamos subir, precisamos elevar. Então, a todo tempo é essa cobrança diária. Atleta é assim, treinador também tem que pensar dessa maneira. E eu acho interessante quando você fala dos meninos assim, é que quem frequenta ali o clube, não era comum ver meninos tão novos como a gente está tendo lá hoje do Sada Cruzeiro. E você valoriza muito isso, né? Você vê essa importância. Hoje a gente está com categoria a partir do sub-13. A partir do sub-13. Não, absurdo. Eu acho que... E começou isso já com você como técnico. Agora, foi para esse ano... a gente tinha ali as categorias infanto e juvenil, que era sub-17 e sub-19. Isso já era um padrão já antigo, que o Cruzeiro já vinha. Mas nos últimos anos não vinha tão bem, foi esquecida, foi abandonada. E como nesses 2 primeiros anos o foco ficou muito grande também com o adulto, com a minha chegada, acabou que deu-se uma perdida, né? Não uma perdida, mas uma leve... espera um pouquinho, vamos focar aqui primeiro e depois a gente volta. E eu vi o quanto é importante a gente ter pessoas, crianças praticando o esporte. E quanto mais cedo elas puderem ter o contato com o esporte, seja ele o voleibol ou qualquer categoria, eu estou falando do voleibol porque é onde eu estou inserido, o quanto a gente vai ganhar com isso. Então, para esse ano já a gente conseguiu implementar categorias de base do sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e sub-21. Né? São 5 categorias aí que a gente antes só tinha 2, sub-17 e sub-19. E você vai sempre tentando mesclar essa gerência sua. Justamente. Tanto que hoje eu pedi, né, até um investimento um pouco maior. Tive que ver com o presidente, com a SADA, se poderia, como é que isso poderia acontecer. Até para trazer profissionais que poderiam auxiliar nessa função. Né? Então hoje a gente tem o quê? Implementado sub-13, sub-15, 17, 19, 21, que aos pouquinhos nós temos a filosofia do Sada Cruzeiro de trabalho, de como que eles vão chegando. Para quê? E eu fiz um pacto com os treinadores. Do 13 para o 15, eu quero no mínimo 2 a 3 atletas. Do 15 para o 17, mais 2, 3. E a mesma coisa, do 21 para o profissional, eu quero 2, 3 atletas todo ano sendo fomentado para mim. Legal. Então você conversa muito com esses seus treinadores? Tem que ter. Essa sinergia. A sinergia. Porque foi uma das coisas que eu fiquei um pouco preocupado, vendo a nossa seleção brasileira, vendo hoje, o Brasil sempre foi muito renomado, com time campeonismo, mas categorias de base não vindo tão bem. Né? Tanto masculino quanto feminino. Hoje a gente está carente aí, perdendo para a Argentina, perdendo para os clubes que a gente sempre bateu. A gente sempre foi. Mas por quê? Porque eles estão fomentando a molecada lá embaixo. A molecada, e você vê o movimento deles irem para fora? Também. A molecada de baixo? Às vezes hoje, por quê? Hoje você vai dar um salário para um garoto, às vezes ele prefere de imediato. Vai para a Itália ganhar em euro. Vai ganhar em euro, um pouquinho mais, faz a conta, vai ganhar 10 vezes mais que aqui, e de repente quer ir embora. Mas ele não está pronto para ir embora. Ele não formou ainda, ele não experimentou as etapas, ele não passou. Às vezes pular etapas é ruim. Então se a gente puder fazer isso aqui no Sada Cruzeiro, que hoje é uma vitrine, não só para a seleção brasileira. Todos os atletas hoje que estão na seleção brasileira também são do Sada Cruzeiro, sub-19, sub-21, sub-17. Então assim, hoje... Sinônimo do Sada Cruzeiro não é só jogar vôlei para o Sada Cruzeiro, também é o quê? Uma vitrine para a seleção brasileira. Então a gente vê o que hoje para eles? Dá essa oportunidade para que eles possam se desenvolver sem pular etapas e saber que aqui também é um caminho longevino para eles. Você falou uma coisa interessante, que eu falo, se eu sou técnico lá da seleção brasileira sub-15 de vôlei, não sei se existe ela, acho que a primeira coisa que você vai falar, vamos lá no Cruzeiro quem está destacando, né? Porque mas hoje é um caminho natural, né? A gente tem uma competição muito forte também, né, com os clubes, né, que vê o Sada Cruzeiro muito forte hoje, pelo menos estruturando ainda mais. E eles às vezes, poxa, vocês não deixam espaço para ninguém, né? O São Paulo não ganha mais nada, ou Minas, né, e Rio de Janeiro. Então fica aquela coisinha assim. Mas eu acho que se cada um começar a fazer o teu melhor, o teu trabalho, independente disso, nós vamos começar a fomentar e trazer atletas aí para a seleção brasileira. É porque eu falo para eles, aqui eu não trabalho só para o Sada Cruzeiro, eu trabalho para o Brasil, eu trabalho para desenvolver pessoas, eu trabalho para desenvolver crianças, para que elas se tornem pessoas melhores, para que elas se tornem um grande irmão, um grande pai, um dia vai crescer, vai ter uma esposa, enfim. Então, eu não estou preocupado só com o atleta, claro que é a minha função,
mas também estou preocupado em desenvolver pessoas. E você chegou num ponto que eu acho muito importante, que eu converso com todo mundo que é do alto rendimento, né? Óbvio, caminho maravilhoso, clube, 2 anos só, mas no fim sempre dá aquela coceira. Olimpíada, Seleção Brasileira, né? A gente sabe que tem um caminho político no meio, né? Justamente. Acabei de citar o Fábio, todo mundo fala que talvez seja dos atletas mais injustiçados do esporte brasileiro, né? Todo mundo defende isso, mas sempre dá aquela vontade de, olha, deixa eu fazer um trabalho legal, porque no momento certo, como surgiu o seu aqui, dá aquela vontade, né? Sérgio, é uma pergunta assim que eu falo na boa, eu sinto até, às vezes, meio que emocionado, por quê? Como atleta, assim como o Fábio, nessa época eu falei que a gente teve uma ascensão muito grande no Sada Cruzeiro, foi um dos melhores anos da minha vida, considerado várias vezes o melhor ponteiro, o melhor passador da Superliga, o melhor sacador do Campeonato Brasileiro, enfim. Índices lá em cima. Tudo lá em cima, números impressionantes. E todos ficavam, pô, o Felipe não vai para a seleção, Felipe. E eu nunca fui para a seleção brasileira como atleta. E às vezes eu falo, gente, até onde o Felipe podia fazer, ele fez, até além. Né? Não dependia mais do Felipe. Né? Então foi uma frustração. Foi um momento muito de frustração na minha vida. Mas eu não podia me abater. Claro. Eu usei aquilo como combustível e pensei, no outro ano eu vou ser jogar melhor. melhor aí, né? Eu vou ser melhor. Qual que você falou? Vou fazer os outros passar vergonha. E eu fazia melhor. E nada de reconhecimento da seleção, e nada. Quem estava perdendo talvez era a seleção, mas que bom que a seleção também estava sendo bem representada, mas não só por isso. Então, o sonho de criança não foi realizado. E hoje muitos falam sobre agora como treinador. E agora essa porta também se abrindo, mas eu acho que ainda eu estou engateando, estou começando, apesar de tantos títulos já como treinador, eu procuro fazer o meu trabalho, o time que eu amo de paixão, que é o Cruzeiro. Então, se aqui estiver para mim dando certo, eu estou muito feliz. Se vier o reconhecimento da seleção brasileira, é uma outra coisa. Mas eu vou continuar dando o meu melhor. Não, aqui. Vai vir, vai ser melhor ainda que se tivesse sido antes. Tudo tem seu tempo, eu sempre acredito nisso. Justamente. Né? E obviamente você tem que correr atrás. Para ganhar na Mega Sena, você tem que jogar. Tem que jogar. Não adianta, você não vai ser premiado à toa. Isso. E você busca um caminho interessante, eu até te sigo nas redes sociais e vi que recentemente, até mesmo na sua hora de folga, você vai buscar conhecimento. Né? Você não teve essa experiência internacional como atleta, igual você falou, mas recentemente você teve na Califórnia, acho que era no Mundial de Seleções. Isso, foi o torneio, né, de seleções da VNL. Eu realmente nunca tive essa experiência como treinador de enxergar o voleibol internacional de uma outra maneira, né? Sempre muito restrito ao jogando, né? E pude acompanhar lá na Califórnia, né, em Los Angeles, em Anaheim especificamente. Eu fiquei lá praticamente 10 dias, uma etapa desse torneio que teve lá. Então pude acompanhar as seleções dos Estados Unidos, Alemanha, Bulgária, Sérvia, Cuba, e poder ter esse intercâmbio, conversar com os treinadores, entender o que eles fazem também com suas categorias de base, como é que é o planejamento deles com as seleções, como que é o treinamento deles perante aos caras que estão bem desgastados também nos campeonatos europeus, nos seus clubes, e de repente tem que se juntar para jogar esses torneios. Né? Como que é isso? Como que eles trabalham esses atletas nesses momentos, né? Não, a gente dá folga para 2, levamos 2, depois outros 2 vão descansar, enfim. E também sistema. Conversar sobre. Aqui a gente fica muito fechado, né? Nós, no sul-americanos, joga só com a Argentina, um torneio ali no Chile. Então, a gente fica muito restrito e perde muito. Não tem como no futebol esses torneios de base no mundo inteiro, que até para dar experiência para os meninos, perfeito. Né? Você tem menos isso no vôlei. Nós temos menos isso no voleibol. Hoje, por isso que eu falo, você pensar bem, há 13 anos que eu estou aqui, né, como atleta, e mais 2 como treinador, o Sada Cruzeiro que tem a oportunidade de jogar fora, porque joga campeonato mundial. Senão, os outros clubes, os outros 15 clubes que existem, falando do nível A, né? Claro. Não jogam fora, eles não conhecem, eles não sabem como é um torneio na Argentina. Salve outros que podem ir ali ter uma grana, vamos fazer 3 torneios ali na Argentina, que vão jogar. Nós tivemos experiência de fazer alguns torneios, nós mesmos, em Irvine também, na Califórnia, né? Nós fizemos 3 anos consecutivos, né, para dar base para o time, para rodar, conhecer um pouquinho, convidando equipes asiáticas, equipes europeias. Como profissional isso? Como profissional. Isso no meu primeiro ano, no meu terceiro ano como atleta aqui. Em 2012, 12, 14 e 15. Nós 3 anos consecutivos, assim, a gente foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio internacional. E é legal promover isso agora que você está ajudando nesse processo de formação também para a base, né? Trazer aqui, Belo Horizonte recebe Betim, recebe bem, como faz o Mundial. Né? Perfeitamente. Agora, né, como a gente está começando essa estrutura, como eu falei, desde o Sub-13 até o Sub-21, nós estamos começando a implementar isso. Levar essa garotada também para conhecer, para aprender, para entender o que é viajar, ficar num hotel, ou ficar num... Né, como que é a rotina de atleta, para eles, desde cedo, começar a entender.
talvez uma viagem para a Argentina, para a Colômbia, a gente começar a promover e trazer isso para eles. Mentalidade, provocação. Justamente. Né? Entender que jogar na Argentina é diferente, um canto diferente, uma língua diferente. Mas... Já tá pronto. Você falou uma coisa que é interessante. Talvez se o Felipe, que chegou no Cruzeiro em 2010, tivesse chegado na idade que você veio e jogou no Minas, não despontaria tanto, porque não estaria preparado psicologicamente para isso. Né? Perfeitamente. Então... Você contou que estudou e tal, você estimula, sobretudo esses mais jovens, esse trabalho mental, assenta, bate-papo, inteligência emocional, psicólogo, enfim, coach. Isso é uma coisa que você cobra deles? Eu cobro deles. E isso hoje, na verdade, tá aí. E não é só porque tá aí, as pessoas estão buscando cada vez mais, principalmente os atletas profissionais. Mas a gente vê o quanto os meninos hoje estão precisando também de uma ajuda, né, de um psicólogo. Por quê? Hoje está tudo muito digital. Hoje a troca, o bate-papo aqui, que a gente chega às vezes, chegava 20, 30, a gente era fominha de vôlei, né? Então eu ia treinar, eu chegava 1 hora, 40 minutos antes, já pegava a bola de vôlei, começava a brincar com o outro, fazer joguinho, 1 contra 1, 2 contra 2. Hoje o cara chega, tá no celular. Tá no celular, tá jogando, falta 2 minutos para começar, ele não tá focado no treino, ele tá focado na tela. Então isso é preocupante. Você pega aquelas imagens do Brasil Copa 2002, último título nosso era pagode no ônibus e tal, hoje é só celular e celular, fone. cada um ali, às vezes, com o seu mundo, interagindo com... Felipe, treinador, é mais militarzão nisso aí, não pode... Cara, eu sou militar, mas ao mesmo tempo eu tenho que adequar um pouco... A realidade do mundo, né? Hoje tá aí, realmente a tecnologia chegou, mas ela não pode ser... demais. Aquele de fomentar, igual a gente faz em casa. Pô, na mesa de refeição não. Pronto. Conversa. Justamente, né? a gente até brinca isso, numa refeição, na hora que os meninos vão no restaurante, acabou um jogo, a gente fala com eles, tá aqui, a mesa tá aqui, cada um põe o celular aqui. Então faz aquela pilha de celulares, né? E acabou o restaurante, acabou a comida, sim. Aí vamos falar com a família. Ou às vezes até indo pro jogo, que eu já vi, eu gosto de ler, ver muito filme sobre esporte, essas coisas, alto rendimento, que antes aquilo, né? Pô, o pessoal vai junto, discute, se você fizer aquele movimento eu faço outro, se você fizer aquilo eu faço aquilo. Hoje o cara pega o fone dele ali... Acabou. Ele entra no mundo dele. Muitos falam, mas tô concentrado, tô ouvindo aquela música que eu gosto, tô aqui fechadinho, Beleza, a gente respeita, a gente tem que entender isso. Mas a gente tem que entender até que ponto isso não está sendo excessivo. Principalmente para os meninos mais novos. Do 15 até os 19 anos, isso se torna um pouco preocupante. Né? A gente fala com eles, a partir do momento que vocês pisarem dentro do ginásio, porque a gente tem um espaço ainda de ginásio, você pode alongar, pode brincar, a tela já não pode mais ter. Ali fala, desliga, põe, e você vai brincar no ginásio. Você quer ficar... bate um problemão ali antes do jogo, imagina. Justamente. Você quer ficar 1 minuto ali antes de entrar pro ginásio ainda? Aí você fica na tela. Ali dentro, quando você entrar, vamos tentar controlar isso. Não é exigência, mas eu creio que traz para ele já uma responsabilidade que, realmente, eu tenho tanto tempo para ficar lá, eu vou concentrar aqui durante 2 horas de treino, 2 horas e meia, vamos focar no que a gente tem que fazer. E você agora, o treinador, bate uma bolinha ainda? O vôlei, muito pouco, né? Eu acho que eu fico mais pro tênis, pro Dedicou beach demais. Dediquei demais. O meu xará, seu colega, tá no beach tênis, tá, né? O Serginho a gente teve com o Luiz Basílio aqui, campeão mundial de beach tênis, treinam juntos. O Serginho entrou na carreira agora como treinador, enfim, né? Tá divulgando bem o beach tênis, é um esporte que cresceu e muito, muito feliz com isso. E hoje ele tá aí nessa área, tô muito feliz pelo Serginho também. Mas quando bate lá em Joaíma, eles devem te obrigar a jogar, né? Não tem jeito. Eu já vi os amigos jogadores, falam, voltou pra terra natal, todo mundo quer ver. Eu chegar lá, eles acham que eu sou atleta, só que eu brinco com eles, Mas você tá em forma ainda, tá lá correndo. Mas tem sempre, né? A gente vai pra cidade, eles pedem pra jogar, monta a seleção da cidade, quando a seleção do Vale, a gente brinca, né? Então a gente faz 3, 4 jogos com as seleções ali e diverte um pouquinho. Mas no fundo eu acho que isso aí deve ser um orgulho imenso pra você. Como você falou, você pega uma cidade de 12 mil habitantes, produzir um campeão mundial. Então, assim, a hora que você chega lá e vê esse reconhecimento, acho que talvez seja até maior que um aplauso que você recebe no ginásio. Pra mim não tem preço, cara. Sérgio, se eu mostrasse algumas imagens pra vocês depois, ter um acesso pela uma ponte que chega na cidade, né? E quando a gente chega, eu tô de carro, aquela fila de carro me esperando, eu tenho que descer do carro pra abraçar todos. Só não dá pra levar os troféus todos, não dá pra carregar. Mas é absurdo o que eles fazem, o carinho que eles têm por mim. E o que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade também, né? Eu procuro fazer sempre, com doações, contribuir de alguma maneira. Mas você pode ter certeza, mais do que merecido. Bacana. Que a gente colhe o que a gente planta. Justamente. Filipão, obrigado do fundo do coração. Bate-papo, aprendizado. Valeu demais. A gente sempre se cruza aí, é sempre legal passar para os nossos espectadores todo esse conhecimento, essa alegria, essa energia que você tem, sempre positiva, sempre sorridente e sempre querendo fazer o melhor para todo mundo, tá? Volte sempre, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, cara. Obrigadão mesmo aí, parabéns aí pelo sucesso do Fala Campeão. Tamo junto, galera. Obrigado, pessoal. E como eu falei,
Porém, não deu para trazer os troféus, porque não ia caber aqui no nosso cenário. Mas a gente segue o Felipe no Instagram, acompanha o trabalho dele, estaremos sempre na torcida. Tenho certeza que um dia todos os brasileiros, que ele vai estar lá em cima comandando a gente. Opa. Até sexta-feira que vem, um abraço, obrigado pela companhia de vocês, foi um prazer estar aqui mais essa sexta-feira. Até mais, pessoal. Até mais.